O Retratos Catarinense está hoje em Nova Trento, que é conhecida principalmente pelo turismo religioso. Mas não é só não. A pequena cidade oferece também um roteiro cultural interessante, com destaque para o Museu da Cultura Italiana. Uma viagem ao passado que você vai conhecer a partir de agora. Tudo aqui foi ideia do seu Agostinho. Ele tinha alguns objetos dos avós e dos pais guardados e aí resolveu expô-los. A partir daí começou a receber doações dos moradores e montou o museu em 2004. Em uma década, o lugar cresceu e hoje é um ponto turístico consagrado. Visita obrigatória para quem passa pela região. Este espaço é especial. Nele está, por exemplo, a bicicleta de 1954, que era do avô do seu Agostinho. E o primeiro objeto do museu, o pilão da década de 30, uma relíquia deixada pela avó. Aqui eles preparavam o café, eles tiravam a casca, né? Nesse movimento eles iam batendo, iam tirando a casca do café, para depois o café ser torrado. Quando os primeiros colonizadores italianos chegaram na região, eles tiveram que desbravar a terra, começar do zero. Tiveram que fabricar os próprios instrumentos para daí então construir as casas, os equipamentos, os meios de transporte. E nesta sala aqui estão mais de 800 peças utilizadas por esses desbravadores. Usando a criatividade e o instinto de sobrevivência, eles inventaram tudo o que precisavam para o dia a dia. A gente está gostando muito, né? Porque a gente revive as coisas do passado. Eu já com 50 anos eu estou vendo muita coisa aqui que meus avós usavam, muita ferramenta, muita coisa, né? Um dos objetos que mais impressionam é a roda d'água, bem conservada e ainda em pleno funcionamento. Ela mostra a evolução promovida pelo imigrante que inventou o equipamento para produzir energia e assim movimentar os engenhos. Esse produzia farinha de mandioca. Neste outro espaço foi montada a Casa do Colono. Naquela época, o colchão era de palha, os armários pequenos e rústicos. Como não havia banheiro dentro de casa, o pinico era usado para as necessidades. Olha, e aqui a gente está na cozinha e também nada das modernidades que a gente tem hoje, né? O fogão, por exemplo, feito de tijolo, né? Com uma chapa de ferro, onde era aquecida e feita a comida. Aqui a chaleira, gente, bem pesada. Aqui, então, era aquecida a água para o café e para outras finalidades. Olha aqui o ferro de passar roupa, como é que era. Não é que nem hoje os elétricos, né, gente? Olha a dificuldade de pegar isso aqui. Então, aqui, ó, aqui a panela onde se preparava a polenta, né, que não podia faltar polenta, né, nas refeições das famílias italianas. Depois, a louça era lavada do lado de fora da casa. A água é interessante, ó. Não tinha nada tubulado, nada de plástico, de PVC. Então vinha assim numa calha de madeira a água. E água em abundância. Ninguém fechava, corria dia e noite. Esta família se impressionou com os rádios de todas as épocas, tamanhos e modelos. Tem um rádio aqui que me é familiar, que é esse modelo mundial aqui. Esse rádio no final da década de 60, começo de 70, faz parte da minha história, porque na minha casa tinha um rádio desse, não se tinha televisão na época e nem luz elétrica. Então é uma cidade que se baseia na cultura italiana e esse museu dá a oportunidade das pessoas que estão visitando terem uma noção da dificuldade que os imigrantes passaram quando vieram para cá. Então eu achei muito legal. E dá ainda para viajar pela evolução dos televisores, computadores e outras dezenas de equipamentos. Para os mais jovens, o passeio é uma oportunidade de ver de pertinho o que aprendem na escola. Já para os mais velhos, é momento para reviver o passado. Por exemplo, olhando isso aqui, eu me lembro que a gente fazia farinha de mandioca no inverno, naquele frio danado. Tinha que levantar 3, 4 horas da manhã para limpar a batata, essas coisas, e por aí afora. Olha, a dica para quem quiser visitar o museu é vir com tempo, gente, porque o que não faltam são curiosidades. Nesta sala aqui, por exemplo, a gente tem aqui, ó, as máquinas de costura, né, super antigas, dezenas delas, da década de 10 a 80, ferros de passar roupa. E uma curiosidade que é essa máquina aqui, ó, máquina de sapateiro para costurar sapatos. Aqui, então, nesse equipamento, era costurado o couro, depois, para pregar o couro, para pregar a sola no couro, né?
se usava essa ferramenta aqui, ó. Martelava o prego ou a tachinha, enfim, e assim eram feitos os sapatos, bem diferente de hoje em dia, né, gente? No momento presente, uma viagem, eu digo no tempo, né? Você resgatar, ver as casas do colono, a casa do rádio. Eu, como locutor, adoro o rádio, então nós temos aqui mais de 500 rádios, né? Então é muito interessante isso, e tudo em meio à Mata Atlântica. Aqui no Retratos Catarinenses, nós demos apenas uma pequena amostra do que é o Museu da Cultura Italiana. Para conhecer melhor, tem que vir pessoalmente e desfrutar de tanta história reunida num único espaço. Vale colocar Nova Trento no roteiro cultural.